Batuques e confetes. Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes e chegamos ao nosso polêmico, não pelo tema, não pelo entrevistado, mas por uma conversa interna aqui, 144º episódio, né, Gabi e Miguel? Pois é, gente, aqui é a Gabi Moreira. Gente, a Nath está querendo voltar no tempo, já tá querendo falar do número de episódio que já passou, entendeu? A gente tem que fazer a discussão aqui para chegarmos a um consenso, não é não, Miguel? Pois é, o papo promete tanto que ela tá até meio perdida aqui. Mas vamos lá, vamos ter mais uma conversa. Gente, aqui é uma semana de muitas emoções. Eu preciso falar para vocês que agora que eu engrenei em estudar caixa, eu fui fazer a oficina do Ilê no final de semana, gente, com Quem Der Boa Morte. Estou me sentindo muito caixeira, vocês não estão entendendo. Já estou me sentindo, que bloco é esse? Eu quero saber. Mas, ó, nenhum dos dois foi lá me prestigiar, tá? Tem essa queixa. Tu vê como é que é, né, Miguel? Qualquer coisa aí já manda a voadora pra gente, entendeu? Gente, mas o mais importante é que ela parou de cantar, que acabou o momento The Voice, que ninguém merece esse momento aqui, entendeu? A Nath acha que canta bem, né? É porque agora eu sou percussionista, tá? Vocês já podem me chamar pras gigs, entendeu? Que eu sou percussionista. Passou do momento cantora. Sou percussionista não, né, gente? Tô estudando para. Tá bom, Nath. Então, olha só. Vamos já partir para o nosso bate-papo, porque é o seu bloco que vai participar aqui hoje, né? A pessoa que a gente vai entrevistar é do seu bloco, né? Agora você já pode encher a boca para falar que é do seu bloco, né, não? É uma testemunha ocular do meu progresso. É verdade, gente. Então, olha só, Nath, por favor, faça as honras da casa e chama nosso convidado. Bom, gente, hoje a gente está recebendo aqui no Batuques e Confetes, né, o Matheus Fonseca, que agora eu posso falar oficialmente, professor de agogô do meu bloco, do Sargento Pimenta. Já que eu estou fazendo oficina, eu posso dizer que é meu bloco, né? Depois de quase 2 anos lá perturbando eles, indo aleatoriamente só para encher o saco. Agora, meu bloco. E também eu adorei isso, gente. Coringão dos leves do Super Bacana. E aí, Matheus, tudo bem? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Pois é, Coringão. Não, adorei saber disso. Matheus, para começar, a gente tem aquele classicão daqui, né? Que a gente quer saber como é que o carnaval entrou na tua vida. Então, o carnaval entrou na minha vida, eu acho que eu posso dizer que de maneira indireta, quando eu comecei a estudar música em projeto social, há muitos anos atrás, muitos não, né? Não, o pessoal vai achar que eu já tenho uma idade muito elevada. Tudo bem, eu já tenho um pouco, né? Mas as pessoas acham que eu sou novinho, então, enfim, que ótimo. Quando eu comecei a estudar música há alguns anos atrás, eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, o projeto social que eu estudava, né, que eu tinha aula, tinha um grupo que era uma bateria de escola de samba com crianças da rede de ensino pública. E aí eu sempre ficava muito fascinado por aquele grupo ali, era um grupo onde ia para os eventos mais informais, tocava em várias feijoadas, enquanto o meu grupo, que era grupo de orquestra, assim, ia mais para os lugares mais tranquilões, assim, então eu gostava um pouco da bagunça da galera lá da bateria, né, que ia para uns eventos que eu curtia mais. E aí eu já tinha meio que essa admiração pela percussão também, e aí comecei a estudar percussão, né, fiz aula de bateria um período com o grandioso Oscar Bolão, e depois eu comecei a fazer aula de percussão, fiz aula também com o Diego Soares, também batera, que atualmente está tocando com o Xamã e com Jorge Aragão. E depois fui para percussão, meio que migrei ali no meio da percussão da música brasileira, né, fazendo roda de choro e tal. E de repente me surgiu o convite, aí eu já estava dando aula em escola, em grupos de percussão, aí surgiu a ideia Sargento Pimenta, né? Eu já conhecia a galera toda, que todo mundo dava aula do passo lá nesse projeto que eu estudava, enfim, uma rede bem, bem legal assim, e aí eles me chamaram para dar aula de tamborim primeiro no Pimenta, e foi tipo uma experiência incrível, né? Eu já entrei em bloco de carnaval primeiro dando aula, para depois tocar em show, né? Participar do show. Então foi mais ou menos assim que chegou na minha vida. E a gente ficou sabendo que você dava aula de tamborim com o nosso RH, né? Eu não sei se você sabe, mas o Alan, ele é oficialmente o RH e repórter aéreo, porque ele fica lá da casa dele filmando a Sapucaí, é o nosso repórter aéreo. Que legal, que bom, hein?
Pois é, eu comecei a dar aula no tamborim e para mim foi um desafio muito grande naquele momento lá, porque eu tocava percussão brasileira, né, de música brasileira, mas nunca sempre de música de carnaval, né? Então foi um desafio, porque os arranjos do Pimenta são bem mirabolosamente feitos com bastante Estão delicadeza, dando um são bem nó na minha complexos. cabeça, gente. Eu chego cansada, parece que eu tô fazendo prova de matemática. E eu tinha que chegar ali, né, dar aula de técnica do tamborim, mas ao mesmo tempo pegar todos aqueles arranjos que para mim era novidade, né? Porque eu já tinha ido assistir muito Pimenta, mas não com aquele pensamento de preciso saber tudo isso para poder passar, né? Mas a galera foi, tipo, maravilhosa, me acolheu super, entendia super também às vezes que eu não dava conta, não lembrava uma convenção, não lembrava coisas assim, detalhes, né, de um arranjo, né? O Alan foi um parceirão também que estava ali sempre me ajudando, porque ele está há muito tempo no bloco, então ele tem uma memória dos arranjos já bem fixada, ele também toca no pocket e tal, então foi um parceirão aí, a galera toda do tamborim. Não, você falou do Passo, né? Olha, eu confesso, eu já era muito fã do Passo antes até de ter o podcast, né? Assim, de falar e tudo, eu sempre gostei muito. Acho que o Monobloco foi quem me iniciou nessa vida, assim, de ir pro carnaval de rua. E agora, eu confesso que foi até um dos motivos, assim, aquele dia que o Felipe chama e pergunta por que entrou, eu falei, bom, primeiro que eu já me sentia do Sargento sem ser do Sargento, já me sentia quase que do bloco, e eu acho que o Passo também, foram as duas coisas, óbvio que tem um Beatles, que estou numa casa de um Beatlemaníaco, mas eu acho que na escala ali, que fala baixinho aqui, o Beatles é o terceiro. Já são vocês, o Passo e os Beatles. Mas eu tô cada dia mais encantada com o Passo, assim, de verdade. Assim, em um mês eu sinto uma diferença absurda, assim, fazendo as coisas, sabe? Eu fiquei mais fã ainda. Eu acho que é isso, né? O Passo, ele abre um leque, assim, de possibilidades pra gente e ele dá essa segurança. É isso que ele dá, uma segurança de eu estou junto com todo mundo, né? E dá a possibilidade, a ferramenta de você perceber aonde está o seu erro, exatamente aonde está o seu erro, né? Porque se alguém não está fazendo o passo, está tocando alguma coisa que precisa ser ajustada, né? Eu sou músico, né, de formação acadêmica, então se alguém me falasse figuras rítmicas, eu iria saber aqui agora, né, nessa posição que eu me encontro. Mas e as outras bilhões de pessoas que não entendem uma linguagem musical mais teórica, né, mais técnica? Então, assim, saber exatamente aonde está o erro facilita muito para a pessoa que está aprendendo, né? E o passo ele mostra exatamente onde está o acerto, onde está o erro, aonde precisa, né, direcionar e dar essa autonomia para o aluno se movimentar, não literalmente, né, sair daquele lugar ali de conforto e falar assim, não, eu preciso melhorar e eu tenho aqui o exercício na minha mão, onde eu sei que eu tenho que estudar para eu poder melhorar nessa questão. Então, trabalha muito com essa autonomia dos alunos no estudo individual, né? Essa ferramenta é incrível. Sou suspeito para falar, porque eu aprendi música com o Passo, né? O Lucas Savata dava aula lá nesse projeto que eu contei primeiro. E hoje em dia eu sou professor do Instituto do Passo, né? Dou aula numa escola em que o Lucas Savata era o coordenador de música e me convidou para dar aula nessa escola, em que acolhe a metodologia do Passo como metodologia principal da aula de música na escola, né, e traz resultados no ensino fundamental, né, nos meus alunos menores, desde o berçário até os alunos do ensino médio, né, todos eles, cada um com a sua relação, né, com o Passo, que não tem nada específico para crianças do berçário, mas eu, enquanto professor do berçário, que vou acompanhar aquelas crianças até chegar no ensino médio, né, eu consigo ver claramente que essa minha relação com o Passo traz ali para a minha prática com as crianças algo que depois, quando eles começarem a usar o Passo de fato, que lá nessa escola, no primeiro ano fundamental,
eles já chegam com uma outra relação com a música. E eles já chegam, sabe, tendo essa possibilidade de acolher o passo muito mais rápido. E, por exemplo, chegar no meio do ano, na festa junina, tendo começado o estudo do passo em fevereiro, na festa junina, eles já tocam uns para as outras turmas dançarem. Pô, né, uma relação com a música ali que as pessoas nem imaginariam que isso iria acontecer. Que uma criança de 7 anos, um grupo de 25 crianças de 7, 8 anos, na festa junina não vai ter música ligada no rádio, vão ser as crianças que vão tocar para uma turma, outra turma dançar. Entendeu? É isso, exatamente isso. Criar essa relação mais prática e mais consciente. Se você chegar lá para os meus alunos e falar, galera, shot, ou então ciranda, vou contar, eles vão fazer, porque não depende do Matheus, né? Depende do que eles já têm agora de consciência rítmica. Eles sabem que no shot, quem está tocando surdo vai tocar 2E e 4E, ponto final. Você não precisa ficar falando, silêncio, tum, tum, silêncio, tum, tum, silêncio. O que é tum, tum, né? Tum, tum pode ser em tudo quanto é lugar, mas quando eu falo para ele que é no 2 e no 4, ele sabe que é quando todo mundo pisar no 2 e pisar no 4. Enfim, não tem erro, né? Flui, funciona. Então, você está certíssima do passo ser um dos motivadores para você procurar o bloco, né? A sensação que eu tenho no Sargento agora, entrei tem um mês, né? Fiz aquela aula experimental, aí voltei depois de um mês e tal. Cara, a sensação que eu tenho é que eu tô sendo alfabetizada, sabe? É uma alfabetização musical, assim. Não sei se eu posso falar isso, mas a minha sensação é essa, de estar sendo alfabetizada. Com certeza. E o passo, né, ele tem vários desdobramentos, né? Não só o lado rítmico, né? Chega o momento do passo que você vai aprender também, vai lidar. Quer dizer, poderia ser, inclusive, agregado em qualquer um dos momentos, né? Não precisa ser após fazer X folhas, você vai começar a falar sobre afinação. Não. Né? Você pode ser, em qualquer momento, já inserir folhas de afinação, né? Que tem um passo a passo, assim como tem nos ritmos, tem o exercício da sequência de graus, que fala sobre uma afinação que depois vai se desdobrar para cantos corais, dentro do livro mesmo, do passo. Enfim, aí a gente pode começar a criar várias relações do canto junto com o ritmo. Enfim, é um método que eu sou apaixonado. A cara de pavor da pessoa aqui que não conseguiu terminar nem a primeira folha ainda. Eu fico pro Zé. Zé, me diz o que eu estudo em casa. Ele fala, calma, Natália. Eu falo, mas eu sou ansiosa. Olha, eu não vou ser tão bonzinho igual o Zé, não. Tem que o Zé é um Buda, folha. gente. O Zé é um Buda. Ele é um Buda. Ele é um Buda. Eu acho que ele é um ser de luz ali no bloco. Que pra ele sempre tá uma fofura. Não, e é muito louco. Ele é muito fofo. Eu fui diretora de um bloco aqui na Tijuca com o Miguel, eu cheguei depois, o Miguel estava antes. E os primeiros professores do bloco, eu quero exibir meu longa, não sei se chegou a conhecer. Os primeiros professores foram o Felipe e o Zé, e eu entrei 2 anos depois. Quando eu entrei era a Elisa até, que tocou caixa com vocês também, lá no Sargento, a filha da Regina. E aí eu fui rápido, né? Foi um ano corrido, tadinha, era a Elisa para dar conta de um monte de gente. Depois o Moreno foi, professor e tal, mas aí eu já tinha falei, vou pra produção, que eu acho que é melhor, que eu atrapalho menos. Mas eu falo, gente, eu acho que o Zé era a pessoa que ia me pegar assim pra ensinar do beabá, porque no longo eu cheguei depois, eu conheci de vista quando tava com os meninos, encontrava e fui começar o podcast, virar amiga de vocês pra ir lá aprender com o Zé de novo. Entendi. O Zé Arthur, o Moreno, né, que vocês chamam de Moreno, mas eu conheço como Arthur. Então, eu sempre chamei de Arthur, mas aí quando eu vejo todo mundo chamar de Moreno, eu tento me forçar para chamar de Moreno. Olha aí essa ligação. O Moreno começou a estudar música comigo lá naquele projeto social. Que legal. Que é um projeto patrocinado pela TIM. Fiz um merchanzão aqui agora, gratuito. E aí a gente começou a estudar junto música desse tamanho, com 2 pestes de 11, 12 anos.
que é isso, até hoje a gente tem essa amizade. Hoje em dia a gente dá aula juntos na Escola de Música da Rocinha, né? Então nossos caminhos estão bem cruzados. Tem a Babi, da Caixa também do Pimenta, que também estudou com a gente nesse projeto. A gente acaba se reencontrando indiretamente em vários lugares. Né? A Elisa, depois dela, eu conheci ela também no Pimenta, né? Ela estava ali monitorando, estava de monitora no Pimenta quando eu entrei, e depois eu puxei ela para essa minha escola, que eu dou aula para as crianças do PAS também, só que ela dava aula na unidade da Barra, que atualmente quem dá é o Cadu. Tá todo mundo ali junto. A Gabi outro dia entrou na padaria perto da casa que ela morava. Aí a primeira coisa que a moça da padaria falou foi: eu vi que vocês entrevistaram aquele menino, o Cadu, ele comprava pão aqui direto. Eu falei, nossa, gente. Aí foi aquela coisa assim, caraca, as coisas estão colidindo, assim. Tipo, não estava esperando na tela. A primeira coisa que ela falou comigo foi do Cadu. Eu falei, nossa, gente, realmente. E eu morava muito bem perto, assim. Eu falei, cara, provavelmente a gente se esbarrou em algum momento, mas não se conhecia na época, né? Pô, bem legal. Muito bom. E, Matheus, a gente tocou num assunto aqui, né? Tocou várias vezes, que a gente comenta muito aqui no podcast, porque eu acho que eu sou uma musicista frustrada, confesso. Eu fiz muita, assim, conversei muito sobre isso na terapia, até ter coragem de me matricular na oficina. Vai parecer bobo, assim, mas para mim foi uma questão. Mas essa questão da educação musical, né? Até o programa que está no ar antes do teu é o programa com o pessoal do Favela Brás, que também é bem nessa pegada. A gente conversou bastante isso com eles. Que, assim, no Brasil são pouquíssimas as escolas que você tem música de verdade na escola, né? Eu lembro que eu tive 2 anos e que horrível isso. O auge da aula, assim, o que eu lembro da aula de música, eu vou te falar, foi o dia que colaram a professora na cadeira. Que passaram cola e ela ficou colada na cadeira. E ela chegava, sentava, sempre com essa coisa de querer aprender música e tal. Aqui em casa todo mundo ficava meio assim, embora eu tenha herdado da minha caixa do meu pai, mas era adolescente, eu queria aprender violão, era fã de Sandy Júnior, né? Aquele negócio de... E aí foi isso, tipo, eu fui pra aula de música achando, cara, eu vou aprender a tocar finalmente, nem que seja aquela flautinha doce de quem toca no Pedro II. E aí a mulher abriu o livro e ficava lendo o livro, e a gente tinha que decorar a partitura, era isso, assim. Eu acho que isso me frustrou tanto que eu... E aí eu vejo o pessoal, que eu vou fazer outro merchan aqui, né? Os meninos que estudaram no Agamitá, meu primo estudava lá também. Até hoje eu falo pra minha mãe, eu falo, se você tivesse me colocado no Agamitá, todo mundo a mesma idade, né? Vai ver, eu era uma das fundadoras do Sargento. E você, como professor, vê isso ali no dia a dia, né? Não, é verdade, né? Esse é um assunto bem delicado. Acho que dos dois lados da via, né? Tanto do lado do professor quanto do lado da criança, né? Atualmente, tem uma lei que obriga todas as escolas a terem o ensino da música. Mas tem alguma brecha dessa lei, que eu não me lembro agora qual, que ainda não está em vigor, mas ela não tem uma fiscalização. E ela tem uma brecha que possibilita que, de alguma forma, isso seja remanejado de outras formas, né? Que não seja uma aula de música de fato. E isso é muito ruim, né? Porque a gente já vive numa cultura no nosso país em que a música ela é tida como secundária na nossa vida, né? Por exemplo, dificilmente uma criança da nossa faixa etária teve aula de música na escola. E isso faz com que, quando essas crianças virem adultos, poucos vão ter isso como uma das possibilidades, né? Ser músico. E aí isso fica perpetuado naquela galera lá de cima, que tem um convívio da música muito mais próximo, pela questão financeira, né? Porque tem muitos instrumentos em casa, ou tem músico na família, ou o pai tem não sei o quê, ou a mãe é não sei o quê. Então, a escola pública não ter o ensino da música de uma maneira mais ampla vai fazendo que se distancie mais isso da realidade da galera, em que a música fica cada vez mais elitizada, né? Com aquele monte de tabus e pudores e
coisas que já existem na nossa sociedade podre que a gente vive. E uma lei que é para ser maravilhosa, ela acaba não funcionando porque tem essas brechas. E para a gente, para o lado do professor, essa brecha, né, essas brechas que a lei não deixa tão fechada, acaba não dando para a gente um cenário melhor, né? Então, hoje em dia, para você conseguir uma escola que pague você bem, né? Já estamos no problema da educação, né? Educação, ser professor, né? Valor alto, esquece. Mas quando você é de uma área que já é secundária pela sociedade, é um pouco pior, né? Porque aí, por exemplo, para vocês terem uma noção de fato, vou dar números verídicos. A hora-aula da educação básica hoje é R$16,20. R$16,20 não compra nem, né, várias coisas básicas. Para você dar aula numa turma que pode ter até 23 crianças da educação infantil. Então, assim, se você está no ensino público, você tem ali o seu cargo, a sua função, o seu salário, que é do governo. Mas se você está na instituição privada, você não tem. É o que eles pagam e ponto final. Você quer, você quer. Se você não quer, alguém vai querer, ou então é isso. Eles vão ficar ali tentando. E aí você está numa sala com 23 crianças, que o total daquela aula você vai ganhar R$16,20. Ou seja, cada criança te paga 70 centavos, 80 centavos por aquela aula que você estudou anos da sua vida, né? Que você senta ali, né? A voz do professor, como é que tá? O total. Né? Enfim, mas isso também foi por um problema a lei da educação que então eu acho que o professor nesse momento ele acaba lidando com um cenário bem, né? Como é que você está dando ali esse tempo todo de aula para um monte de criança que, inclusive, paga um valor considerável para as suas escolas, e o professor fica com uma parcela de 0,000, entendeu? 70 centavos. Em que pensamento isso seria cabível, né? Já que o professor é a engrenagem principal de uma instituição de ensino. É fogo, Matheus, você está falando aqui, eu sou professora de matemática, então estamos nessa, entendeu? A gente passa cada uma, entendeu? E é isso, né? A aula só tem se tiver um professor ali, né? Tem que ter o aluno e tem que ter o professor, né? Como é que não é valorizado, né? E aí, ainda mais isso, né? Nesse ensino da música, tudo, né? Que é aquela coisa considerada secundária, né? Como é que pode, né? Realmente é bem complicado mesmo, né? Mas eu acho que aos poucos, assim, tem projetos, né? Mas sempre é muito pouco, né? A gente conversou com o pessoal do Favela da semana passada, né? É uma iniciativa muito legal, né? Que eles expandiram, já estão em alguns colégios, mas eu fico pensando assim, gente, precisa ter mais, entendeu? Precisa, assim, ser músico não pode ser uma coisa assim, é exatamente o que você falou, não pode ser aquela coisa, minha família já é músico, tudo. Eu até comentei no programa na semana passada que, na época que eu estudei em colégio público até a 8ª série, depois eu consegui bolsa num particular. E tinha a galera da bagunça, que era a galera que batucava, a galera que tocava pagode, tudo. Teve alguns que viraram pagodeiros, viraram músicos, né? Mas na época aquilo era assim, pô, isso não é lugar na escola não é lugar para ficar batucando, entendeu? É muito difícil isso. Eu acho que os projetos sociais, se tem alguma coisa que salva nesse país, são as iniciativas dos projetos sociais, né? Porque é o que dá essas pessoas a possibilidade, né? Porque, por exemplo, a gente, para ingressar numa universidade de música, a gente tem o teste de habilidade específica, né? O THE. E como é que você faz o THE que precisa? Para você passar, você tem prova teórica que consiste em você saber ler partitura. Pode não ser fluente, mas você tem que entender todo aquele contexto ali e resolver em um tempo de prova. Né? Você tem que saber de harmonia, montar acordes, você tem que saber tonalidades, modulações, fraseados, que está ali um pouco na análise. Aí você tem uma prova prática.
né, que você vai tocar o seu instrumento ou você vai cantar. Aí você tem uma prova oral, que você vai fazer um solfejo. Aí tem uma prova de audição, que é o ditado. Então, assim, como que essas crianças estão ali na educação básica do ensino público, inclusive os da rede privada, tá? Porque o pessoal da rede privada também precisaria ter mais recursos, né? Porque, infelizmente, nem as escolas da rede privada, elas dão um recurso suficiente para o professor, né? Tem escola que eu chego, que eu vou dar aula e total de instrumentos é 0. Se eu não buscar, aí você fala assim, não, vamos comprar um instrumento, vamos comprar um material didático. Ah, tem que gastar, sei lá, se eu for dar aula hoje numa escola que não tenha nada, eu vou falar para a escola, ok, não precisa gastar tudo agora, mas vamos pensar que no montante eu gostaria que vocês gastassem pelo menos uns 3 mil reais de instrumento, que vocês gastem isso durante o ano, parcelando, sei lá. Mas para eu começar um trabalho tem que ter minimamente um instrumento. Porque tem muitas das escolas, inclusive eu tive um problema com uma escola que eu dei aula no passado, que era tudo sucata. Ah, vamos fazer de sucata, porque a sucata de balde, pote, não sei o quê, farinha e areia e pedrinha. É lindo, maravilhoso. Mas precisa ter instrumento. As crianças precisam ouvir sonoridade de instrumento. Entendeu? Tem que ouvir um cachixi feito de palha, um ganzá de metal, um tamborim, um ukulele, um violão, um tambor. Entendeu? Não pode ser 100% sucata. Porque eles precisam também estar inteirados, se relacionar musicalmente com coisas que vão estar no dia a dia musical deles, né? Então, assim, como que uma criança que não teve uma base ok de música, né, vai fazer um THE? Vai pensar, pô, quero ser regente de coro. Ok, vai fazer o THE. Ah, como THE? Não sei ler partitura, não sei, né? Estou inclusive entrando na faculdade para aprender um pouco de música, como quem faz as outras faculdades, né? Vou fazer enfermagem, faz o Enem e vai aprender a aplicar injeção lá, falar sobre coisas do sangue, coisas técnicas. Eu não tenho um THE para costurar alguém ali para ver se você sabe costurar. Entendeu? Não tem, mas a música tem. Ou seja, vai elitizando a parada para ficar cada vez mais distante. Como é que a galera lá do município, que saca muito de rap, vai poder falar, pô, quero fazer composição para poder melhorar meus raps, para fazer umas bases maneiras, para poder abrir vozes no rap. Como que faz isso? Se você ler partitura. Eu fui essa pessoa, ou seja, porque assim, quando eu fui fazer vestibular, eu cismei que eu queria fazer alguma coisa relacionada à música. Aí eu tinha um sonho louco de ser engenheira de gravação, uma pessoa que odeia física. E meu pai tem um amigo de infância que é engenheiro de gravação, é até o homônimo do menino lá do Sargento, que ele é Marcelo Saboia também, mas ele é Saboia com I. E aí ele me levou para passar um dia no estúdio. Eu olhei aquilo e falei, eu não tenho vocação para isso, gente. É onda para lá, onda para cá, corta isso, corta. Aí eu fui procurar outras coisas. Eu fui fazer produção cultural, que era o mais perto que eu chegava de música, assim. Aí na época ele falou, vai fazer musicoterapia. E musicoterapia também acho que na Unirio, lógico, né? Que todas essas coisas são na Unirio. E também era uma coisa muito específica. Eu não lembro se chegava a ter THE, mas era uma coisa... Aí eu falei, cara, eu vou fazer produção cultural que eu posso trabalhar. Acabou que não foi meu caminho, né? Eu fui trabalhar com produção jornalística e tal. Hoje trabalho com audiovisual. Mas, assim, a minha motivação para ir foi essa. Vai ser um jeito de eu trabalhar com música. E quando você cantar com 18 anos, você acha que tudo vai ser fácil, né? Sem saber tocar alguma coisa. Pois é, eu acho que a nossa geração foi salva pelos projetos sociais, né? Existem muitos projetos sociais no Rio de Janeiro. Não são suficientes, claro. E eu sou resultado de um projeto social. Se não fosse aquele projeto social naquela escola, eu não seria músico, provavelmente. Porque eu não tenho nenhum músico na família profissional, não tinha nenhum estudo de música. O que eu tinha de música era uma aula na educação,
no fundamental, e que eu lembro, era muita teoria, eu lembrava que tinha a escadinha para preencher Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, É a Lá, Sol, única Fá, Mi, coisa Ré, que eu Dó, lembro. escadinha ascendente e E umas descendente. bolinhas, que tinha que fazer umas bolinhas soltas assim entre as notas, que eu não lembro o que eram as bolinhas. Talvez era o I, né, gente? O E. As bolinhas são, na verdade, as bolinhas são as notas, né? As figuras que seriam o I, o E e tal. E aí, nessa escola, eu lembro que ela dava muita história da música, falava sobre a música no período renascentista, depois a música no período barroco, que eu, tipo, aprendi zero coisas. Ela era uma professora que estava ali se dedicando, fazendo uma aula, só que naquele momento eu não queria, sabe? Primeiro que eu não gostava de história, então fazer aquela analogia aos períodos, para mim, a cronologia é péssima, o que vem antes, o que vem depois, para mim era um ninho de mafagafo. E eu queria, sabe, se eu quisesse fazer uma coisa de música, eu queria tocar. E aí foi quando apareceu esse projeto, aula de música, vai tocar, tem instrumento para todo mundo. Eu falei, o que é isso? Um sonho. Aí, e assim, também entrei sem pensar que eu iria, eu falei, quero tocar instrumento. E era isso, né? O que eu faço na aula dos meus alunos hoje nas escolas, é isso. Entrei na sala de aula é pra gente tocar. Ninguém vai saber de colcheia, semicolcheia, fusa, entendeu? A não ser que queira, me busque para isso, eu vou fazer uma... Mas assim, galerão, turma, vamos tocar, vamos falar sobre os números, sobre o passo, mas para tocar, não falar sobre o período, não sei o quê. Eu falo isso entre linhas, em momentos assim, bem mais amplos. Vamos falar sobre período de festa junina, vamos trabalhar o shot, o baião, o chachado, vamos trabalhar ritmos da festa junina. Ok, entre uma aula e outra eu falo sobre o shot, sobre a instrumentação, sobre, sabe, de onde que veio a festa junina, o significado da festa junina, dos santos ali que estão sendo homenageados. Mas assim, nada que eu vá focar na teoria, né? Eu gosto de dar para os meus alunos prática, que eu acho que é o que faz essa relação ficar mais próxima, né? Deles chegarem numa festinha, ter um instrumento e saber fazer um som ali, sabe? Junto com a música, saber se relacionar e não só ouvir ou então, sei lá, bater palma no parabéns descompassado, com a palma invertida do que está cantando, que a gente vê bastante. Eu fiquei tensa agora. Não vai ter prova de palma, não, né? Não vou precisar tocar parabéns. Eu não vou cantar ter palma no parabéns. Se você já faz o passo, aquele, né? Parece até um slogan. Se você faz o passo, você não terá problema de fazer isso. Eu faço oficina aqui na Vila, né? De caixa também. E aí eu tava conversando com o meu professor esses dias antes de chegar, eu passei um tempo afastada, e quando eu voltei mais ou menos juntinho, né? Entrei no sargento e voltei pra Vila, pro celeiro. E aí eu já cheguei e falei, PV, você precisa conhecer o passo, porque eu conhecia a teoria dos meninos falarem, mas agora que eu tô na prática, ele, não, senta aqui, vamos conversar. Eu falei, você precisa conhecer, é sensacional. Vocês criaram um monstrinho. Eu fico divulgando a palavra. Eu tô que nem aqueles testemunhos de Jeová que vão batendo de porta em porta. Eu farei isso. Se você é da Vila, você conhece o mestre Mangueirinha? Então, vou fazer mais um link. O Mangueirinha era professor daquela bateria que eu via lá naquele projeto social, que eu ficava admirado, não sei o quê. Então, o Mangueirinha começou esse projeto junto com... Ele era professor, ele era mestre de bateria desse grupo de alunos que eram lá de Padre Miguel, e teve 3 unidades de escolas municipais que foram acolhidas por esse projeto. Gonçalves Dias em São Cristóvão, Soares Pereira aí na Tijuca e José Piquet Carneiro em Padre Miguel. E aí, essas 3 escolas tinham aula de instrumentos de corda, de sopro, né, madeiras e metais, e aula de bateria. E essa escola de Padre Miguel tinha um projeto à parte, que era uma bateria de escola de samba, em que o Mangueirinha era o mestre. Então ele era o mestre, ele dava aula, ensinava essa galera toda. Eu era da unidade de São Cristóvão.
Então, eu encontrava com eles de vez em quando, mas eles estavam em vários eventos super maneiros, que era tudo o mesmo projeto, né? Projeto, projeto Team Música nas escolas. E aí o Mangueirinha, ele era o professor desse projeto, que eu comecei a estudar aula com o Moreno, com o Pedro Ivo, que também é do Pimenta, é do Pocket e tal. Que o Matheus Xavier, o Felipe Resnick deram pequenas oficinas. Quem era o professor oficial do projeto era o Lucas Ciavata, né, o criador do Passo. Mas o Resnick e o Matheus Xavier foram cobrir algumas vezes que ele não pôde, porque ele estava dando aula, estava em congresso. Então foi por isso que a gente começou essa relação com a galera do Pimenta, né? Então, uma presença valiosíssima trazer o Mangueirinha aqui. Inclusive, muito bom, eu amo esses links, gente. Inclusive, o Mangueirinha, ele foi praticamente o meu muso inspirador da minha monografia, da minha conclusão de curso na faculdade, porque ele tinha uma ideia de dar aula, ele tinha uma vontade de dar aula de bateria para crianças surdas. E aí ele apresentou esse projeto para a TIM, onde a gente fazia essas aulas, esse projeto que eu falei lá do começo, e eles acolheram. E aí montaram um grupo de bateria de escola de samba em uma escola de surdos no Grajaú, o Centro Educacional Pilar Velasquez. E aí o Mangueirinha me chamou para dar aula com ele nesse projeto. E aí fui eu, Moreno, Pedro Ivo, Bia, deixa eu ver, acho que só. E aí nós começamos a dar aula nesse projeto. Sim, tivemos ali um período de adaptação da Libras, né? A gente começou a fazer aula de Libras freneticamente para poder começar o projeto. Começamos e fluiu, foi lindo, maravilhoso. Depois tivemos uma mudança aí, porque o projeto, com a obrigatoriedade da inclusão, muitas escolas especialistas fecharam. E aí ficaram só as escolas matriz, né? Que é o INES, o Instituto Nacional de Surdos, ali em Laranjeiras, o Benjamin Constant, né? Ali na URCA. Essas escolas, as escolas federais maiores, né? As escolas de bairro, que eram dedicadas às crianças, não só crianças, né? As pessoas com deficiência, elas meio que foram se acabando, né? E aí a gente ficamos desabrigados ali, e a gente se mudou para o INES. O projeto começou a acontecer no INES, ali em Laranjeiras, que é uma escola, educação infantil, fundamental, ensino médio, universidade, para pessoas surdas, né? O Instituto Nacional de Educação de Surdos. E aí o projeto continuou lá dentro desse projeto, dessa escola. E aí a gente foi, até que não rolou mais, a gente teve que se mudar novamente, aí mudou para o Centro da Música Carioca, na Tijuca, ali, Conde Bonfim com a Garibaldi, onde acontece até os dias de hoje. Esse ano eu saí, porque aconteceu aos sábados, e minha semana estava muito frenética de aulas, e aí eu precisava do meu sábado, e eu já dava aula sábado há 14 anos. Então, assim, eu precisava do meu sábado de volta. Então, com o coração muito apertado, eu me despedi do projeto, mas com uma parceria ali enorme de qualquer hora eu tô ali com eles, se eles precisarem ou se eu tiver com saudade, né? Um projeto que está ali até hoje vivendo. Hoje em dia não é mais só uma bateria de surdos, porque mudou desse lugar onde eles já viviam no dia a dia, passou a ser num sábado e dificultou muito, né? Porque as crianças surdas, os adolescentes, eles têm muita dificuldade de se desvencilhar das mães, né? Que na grande maioria são as mães. Porque é esse mundo totalmente inacessível que a gente vive, essa cidade sem total acessibilidade para qualquer pessoa
com deficiência. E aí, essa cidade inacessível, as mães acabam ficando super atribuladas com seus filhos até chegar à maioridade, né? E muitos até a fase adulta, se tiver ainda agregado a outras dificuldades. Então, a gente teve que se mudar para um lugar onde seria no sábado, um dia atípico para eles. As mães já levam de segunda a sexta, ainda tem que ir num sábado sair de vários lugares do Rio de Janeiro para levar. Enfim, perdemos muitos alunos e a gente teve que repensar. O que a gente vai fazer agora? Vamos abrir a bateria para crianças de um modo geral, mas com uma maior porcentagem de vagas destinadas a crianças com deficiência. Então, tem crianças de tudo quanto é tipo lá. Tem deficiente visual, tem síndrome de Down, tem autista, tem hiperativo, tem surdo ainda. Então, assim, é um projeto maravilhoso. Inclusive, vale a pena conhecer. Todo sábado, de 9 ao meio-dia. Ele é super aberto a pessoas que querem ir ver a aula, quero ver como é que funciona. E também utiliza o passo. O mestre Jordão passou aqui há um tempo e ele tinha comentado também com a gente na época, assim, a gente falou mais por alto, mas a gente ficou louca agora, então, sabendo mais detalhes. Mais detalhes, É isso, o Jordão é professor de surdo lá nesse projeto. E eu ficava com as crianças e comandava a galera do chocalho. E, Matheus, deixa eu te perguntar um negócio. A gente falou, né, falou de vários instrumentos, mas de onde é que surgiu a tua paixão pelo agogô? Porque aquela vez que a gente foi gravar contigo, que a gente foi no Sargento, foi até quando a gente se conheceu. Eu fui com o Felipe para fazer o vídeo e tal, que tá lá no YouTube. Eu fiquei fascinada com a aula de agogô que você deu. Eu totalmente leiga da diferença do de 4 bocas pro de 2 e tudo. Eu outro dia achei aqui em casa... minha mãe, confesso. Meu pai tinha um bloco, só para contextualizar, assim, aquele bloco que dá a volta no quarteirão, em Guapimirim. O auge da carreira deles, eu sempre brinco com ele, que foi o Elimar Santos, tinha uma época nessa rua, e foi o Elimar no Réveillon chamar todo mundo para entrar para tocar na casa. Eu fico, pai, foi o seu auge de percussionista, foi tocar na casa do Elimar. E aí os instrumentos se perderam quando a gente vendeu a casa que era do meu avô lá em Guapi. Eu já com aquele negócio que um dia eu vou aprender isso, falei, não vai dar esses instrumentos, traz tudo para cá. Fiquei com uma caixa, um repique, que depois foi até do Miguel, lá no Longa. Quando eu conheci o Longa, eu levei um surdo que eu dei para um amigo meu que tocava na Portela na época. E outro dia surgiu do nada aqui, com certeza, dessa época, um agogô de 2 bocas. Eu falei, não, deixa isso aí, que um dia isso vai ter destino, deixa esse agogô aí. Pois é, se ainda tivesse o Pipoca usa agogô de 2 bocas, seria uma boa. Pipoca também é outro bloco que tá no meu coração, que infelizmente encerrou as atividades. Também mas, comecei me falaram, assim, que tem um documentário do Pipoca vindo por aí. Eita, que lindo! Tomara que tenha algum videozinho meu lá no Pipoca, vestido de Marge Simpson. A gente, vou falar logo, porque a gente já falou aqui, mas aos pouquinhos a gente vai dando mais detalhes. A gente fez do último desfile, assim, na verdade a gente foi para ser era para ser a continuidade daquilo que a gente fez lá no Sargento, a gente fez no Pipoca também, era para fazer o último sobre o dia, só que teve tanto choro, foi tão legal que virou um mini doc. Em breve vamos ter um lançamento. Muito ter ido. O Matheus me mandou mensagem falando para chegar lá, que eles estavam convidando toda a galera que já participou, ou dando aula, ou tocando. Eu queria muito ter ido. Só que carnaval, imagina, né? Como é que é o caos da pessoa. Uma ressaca braba, confesso. E aí eu não consegui. Mas aí, voltando sobre o assunto do agogô, a minha paixão pelo agogô, na verdade, foi uma paixão que foi surgindo na necessidade. Né? A professora do agogô do Pimenta era a Laila, maravilhosa, um beijo enorme para a Laila, meu amorzão. E aí eu dava aula no tamborim, e aí veio a pandemia, né? A gente se distanciou um pouco, e aí voltou a pandemia. A Laila, no meio da pandemia, fez um concurso, e aí foi dar aula em Araruama. Pegar uma matrícula de 40 horas em Araruama, que ela tentou muito, coitada. Vi toda quarta-feira para o Rio, mas aí ela
viu que, tipo, era praticamente inviável, muito cansativo. E aí ela falou, né, falou pro pessoal do bloco, olha, tipo, não vou conseguir mais e tal. E aí se despediu do bloco, e aí o pessoal, Matheus, aqui da gente, eu acho que você é a pessoa que mais se relaciona com a gogô e tal, e também pela necessidade da estrutura, né? Porque eu dava aula no tamborim, mas a Chuva já tinha dado aula no tamborim. Então era muito mais fácil para ela ir para o tamborim e eu buscar uma outra coisa, até porque ela estava dando aula no Repique, o Repique tinha poucos alunos ainda, o pós-pandemia, né? E aí os professores meio que se reestruturaram, o Lipe voltou pro Repique, e aí eles me falaram assim, e aí, tu topa o agogô? Falei, cara, vai ser um mega desafio, porque eu não tenho a menor ideia de como são os arranjos do agogô. Tipo assim, demorei um tempo para aprender os arranjos no tamborim. Quando tudo começa a ficar mais estruturado, vai para o agogô. Eu falei assim, ó, vai ser um desafio bem grande, mas eu gosto bem de desafios também. Se para vocês tiver tudo bem, eu devo ter esse tempo para me adaptar, vamos embora. Aí eles falaram, vamos embora, a gente confia em você, tenho certeza que vai ser tranquilo, vai fluir bem. E aí eu fui para Gogô. Cheguei lá, falei, oi, gente, sou professor de agogô, podem me dar aula, por favor. Basicamente isso. Estou aqui só para dar técnica, porque arranjo vocês que vão ter que me ensinar. E aí, outra galera que foi maravilhosa, me acolheu super bem. Estudei, meti as caras, falei, calma aí, levadas eu tenho que pegar aqui urgentemente. Peguei as levadas e arranjos, cara. Até hoje eu pulo umas fogueiras lá, né, de uns arranjos. Tem muitas músicas, né, o Pimenta. E aí tem aquele break no meio daquela música, naquele verso, naquela pequena citação de uma outra música. Às vezes me passa assim, eu falo, meu Deus, era essa hora. Enfim, mas é isso, né? Acabei me apaixonando mesmo pelo agogô, né? As alunas de agogô também. Hoje em dia é um naipe que só tem mulheres, né? Então as meninas foram maravilhosas, me acolheram super e estamos aí até hoje. Segundo ano de dando aula para o naipe do agogô. Eu ia te falar isso. Então, quando a gente foi lá, você tinha acabado de começar a dar aula de agogô e você falava com uma paixão que, para mim, você lá, quando ficava olhando o projeto do Mangueirinha, você já estava de olho no agogô. O agogô, eu dei aula no agogô lá, nessa bateria de surdos. Eu tinha, o naipe dos chocalhos eram meus, e do agogô também, era chocalho e agogô eram meus. Mas aí era o agogô de duas bocas, né? Esse agogô de quatro bocas, que era um mundo totalmente diferente para mim. Até tinha um agogô de quatro bocas lá nessa bateria, só que como ele era um instrumento muito pesado, e lá é uma galera bem menor, não dava para carregar. E aí só eu que tocava e poucas vezes também, em algum momento específico assim, eu pegava o agogô de quatro bocas. E era só samba, né? Só fazíamos samba no agogô. Os outros ritmos a gente fazia, eu fazia no agogô de duas bocas para mostrar para a galerinha, né, o que eles iam fazer. Então essa paixão foi acontecendo, né? Hoje em dia amo demais mesmo. E eu acho que é isso, né? Acho que a percussão em geral eu gosto muito, né? Meu instrumento é profissional, né? Então qualquer um instrumento da percussão que eu tiver um desafio assim, que eu tenha que me debruçar mesmo, eu acho que eu vou criar essa admiração e essa paixão. Ontem eu estava vendo de longe lá atrás, na caixa, talvez seja esse o novo desafio do Pimenta, gente, aquele pinguinho de gente que é filho de um menino que toca caixa com a gente, tocando agogô com você, gente, que coisa mais fofa. Gente, acho que ele deve ter uns 8, 9 anos, pequenininho, assim. 8 anos, Guilherme. Ele é muito fofo, gente. O Guilherme foi o seguinte, é impressionante
a ligação que eu tenho com criança. É impressionante. Se eu sentar no restaurante agora e na mesa do lado tiver uma criança, alguma coisa essa criança vai ver em mim, que ela vai vir para perto de mim, ela vai querer conversar, ela vai rir de longe. É impressionante. E aí, eu também sou uma pessoa muito fraca para lidar com criança. Eu não sei falar não para criança. Então, assim, ele chegou lá num dia de aula aberta, em que o bloco é um bloco de adultos, né? Não tem nenhuma obrigatoriedade de ter mais de 18 anos, mas é um bloco que é destinado para pessoas com mais de 18 anos, porque envolve uma série de coisas, né? Principalmente o dia do carnaval, viagem para São Paulo, tocar em São Paulo, tocar num lugar onde tem um monte de gente, tem patrocinador que cede bebida gratuitamente, enfim, uma série de coisas que poderia virar uma problemática. Tem um lado bem legal aí também nos dias de. Aí, Miguel, tentei te levar, agora já não dá mais para entrar. Agora Olha o foco dela, né? Matheus, tu viu que o foco dela, não, eu quero ser percussionista, musicista frustrada, aí você volta, opa! Num então, amiga, temos um novo foco aí. Um incentivo a mais. E aí ele chegou lá nesse dia de aula aberta, tava todo mundo assim, né? As pessoas que estavam no primeiro dia. Esse dia foi semana passada, tá? E aí a galera falou assim, Matheus, tu vai ficar com os alunos novos para fazer a iniciação ao passo, para falar sobre o bloco e tal. Aquela primeira aula de sempre. Falei, ok. Chamei a galera, vamos lá, pessoal, não sei o quê. Surge esse cotoco de gente, assim, olha para mim e falou assim, eu posso tocar? Então, eu vou te falar, eu tava do lado do pai dele, mexendo nas minhas coisas, quando ele chegou, aí ele falou alguma coisa, tipo assim, pai, posso tocar? Posso ir? Não sei o quê. Aí eu acho que foi o Zé, chamou ele, aí quando eu vi, ele já tava com a gogô na mão. Falaram de repique, falaram de um monte de coisa, que tinha um repique pequenininho, quando eu vi, ele tava com a gogô. Eu tava lá em cima, estruturando os instrumentos, o pai foi pegar a caixa dele. Aí tinha um agogô assim no chão, aí o menino olhou assim, aí olhou para mim e falou assim, eu posso tocar? Aí eu falei assim, claro, né? Não consigo, zero estrutura para falar assim, então. Falei, claro, óbvio. Tu que manda aqui. Se tu falar agora que eu tenho que te dar aula, eu vou te dar aula, ponto final. E aí eu achei uma fofura. Desculpa te interromper. Aí eu falei assim, meu Deus, o que esse povo do bloco vai falar para mim quando acabar essa aula? O que você inventou? Aí eu falei, cara, é isso. Qualquer coisa eu falar, depois eu falo para ele, olha, era só na aula, só hoje, que era aula aberta, amanhã, semana que vem, talvez não vai dar. E eu falar pro pai dele, pelo amor de Deus, nem trai, senão vai arrumar um problemão para mim. Porque é isso, falei que ia, ele entrou lá, dei a baqueta na mão dele, expliquei o passo, ele começou a fazer, ponto final. Chegou na aula de ontem, eu falei para o Cadu eu cheguei um pouquinho antes, né, do início, e ajudei a organizar lá as coisas, e era passadão, então o Cadu ia puxar um esquenta. Tava todo mundo lá, assim, no começo é sempre uma baguncinha, a galera fica lá, outro grupo fica ali, outro grupo fica aqui, outro grupo fica conversando. Ninguém das 7 horas está com o instrumento no corpo. Óbvio, né? Não, pode até estar no corpo, mas está no corpo ali, só tipo uma bolsa. Aí o Cadu olhou para ele e falou assim, o Cadu posicionou na frente, ele estava na frente do Cadu, posicionado com a gogô na mão dele. Aí o Cadu falou assim, tu vai começar? Aí o Cadu, pode começar aí, você sabe marchinha? Aí ele falou assim, sei. Aí ele foi lá e tocou o que ele tinha feito semana passada. Um dia ele lembrou que a gente tinha combinado. Só que nós fizemos 2 ritmos na semana passada, marchinha e ciranda. O Cadu falou assim, olha, é marchinha. Aí ele falou que ia começar, ele falou, sei sim, e tocou a ciranda. Aí o Cadu falou assim, eu acho que essa é a ciranda, falou para ele. Aí eu já estava perto, observando, que ele tocou a ciranda perfeitamente igual a gente tinha ensaiado 7 dias antes. Ele lembrou da levada. Isso para mim não iria acontecer, né? Porque todo mundo esquece 7 dias depois e tal.
Eu Ou seja, tava ele cabeça ficou... até hoje, com quer 4 dizer, ou com a gente 4 anos. adulto, né, que tem a cabeça mil, um monte de coisa pensando, uma doideira só. Mas eu acho que, sei lá, ele gostou tanto. Aí eu falei assim, aí eu cheguei perto dele e falei assim, não, é a marchinha, aquela que a gente toca só nessa boca aqui mais grave. Aí ele olhou pro pé do Cadu, se ajeitou no passo e mandou ver. Pão, 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 pão. Puxou o esquenta, o Cadu entrou junto com ele, começou a tocar, e aí a galera foi ouvindo e começou a entrar, montou a bateria. Agora ninguém Guilherme, tira mais ele de 8 lá. anos. É nosso mascote oficial. Cheguei no grupo, eu falei, gente, vocês não vão me matar. Então, o pai do Guilherme falou que ele não fala mais em outra coisa, que ele quer fazer aula no bloco. O que a gente vai fazer disso? Aí todo mundo falou assim, então, não sabemos. Tinha o Murilo, que é o Murilo, né? Ele Filho da começou Rita. também pequeno, mas não com 8 anos, né? Ele era um pouquinho mais velho. E tinha né, tinha vários... o bloco infantil também naquela época, não tinha Tinha o o Little Bee? Bee, tinha o Little Bee. Mas assim, no Pimenta mesmo, era só adulto. E tinha o Murilo, que era o chaveirinho da Crica ali, não era e não era oficialmente. Filho, agora é Guilherme. E é isso, ele... A Gogô, eu falo pra ele assim, abaixa o braço que é pra você descansar. Ele abaixa, bota no chão, daqui a 1 minuto ele já pega o Gogô de novo, não larga de jeito nenhum. Eu morri de Gostou rir da ontem. Gogô. Eu comecei, tava do lado do pai dele, né? Aí eu terminava qualquer música, qualquer coisa do Passadão, ele corria atrás, olhava, o pai tava lá, ele tá bom. Aí ele voltava, tipo, tá aí, né, pai? Não fugiu. E voltava. Toda hora. Eu até Toda falei, hora ele falei, fazia. olha, só vem aqui te conferir se você tá aqui mesmo. Muito bom, amarradíssimo lá na frente, não fica inibido com nada. Só mulher de 1,90 m do lado dele, ele tranquilão lá, ó, olhando para o pé do Cadu na frente, para o meu do lado e mandando ver. Olhando para as convenções, aí ele para mim assim, ó, Matheus, às vezes eu tô tocando e é difícil olhar para você, ver o sinal e olhar para aqui e acertar a boca. Aí uma outra aluna nova falou para ele assim, ai, Guilherme, obrigado, eu também estava com essa dificuldade. Gente, o Guilherme não quer ir pra caixa, não? A gente vai disputar o Guilherme agora. Aí eu falei, tá vendo, Guilherme? Não é só a sua dificuldade, é assim mesmo, mas daqui a pouco você vai decorar quais são as bocas, e aí você não vai nem se preocupar com isso. Mas foi muito bom a outra aluna nova falando para ele que ela também estava com essa mesma dificuldade. E ela, provavelmente, ele cheio de pudor para falar, ai, meu Deus, não posso falar isso, não posso falar isso. Ele, mandou e ela, ai, meu Deus, vou ter que falar que eu também estou com essa dificuldade. A criança de 8 anos foi sincerona aqui, eu preciso acolher ele, sei lá, se ela pensou isso, mas provável. Matheus, a gente falou do sargento, né? Mas eu adorei essa sua função coringa, agora eu tô entendendo totalmente por quê. Porque com 6 meses estudando a Gogô, você me deu um depoimento que eu quase chorei. Agora tá totalmente explicado. No Super Bacana também, que é um filhotezinho do Pimenta, né? Pois é, o Super Bacana... Cara, o Super Bacana é uma doideira assim na minha vida, porque... Vou contar um pouquinho para vocês, contar não, né? Vou só enumerar aqui as minhas funções semanais atualmente. Eu dou aula 3 escolas regulares, 2 projetos sociais, 2 blocos de carnaval, e agora peguei um outro projeto e uma outra escola regular, ou seja, 9 lugares. Eu sou meio workaholic, meio... Percebemos. Ganancioso. Eu gosto bastante de dinheiro. Na verdade, eu gosto bastante de ter minha autonomia e, sabe, não depender de ninguém e fazer as coisas que eu gosto. Entendeu? Tu não vai me ver entrando na Dolce & Gabbana para comprar nenhuma blusa. Isso não vai me ver mesmo. Mas você vai me ver indo para os rolezinhos que eu curto ir, viajar, passear. Não vai me ver usando uma blusa de R$1.000 nunca, nem uma calça, nem um tênis, nem nada. Só celular, que eu gosto de tecnologia. Então, celular, computador assim, eu até sou capaz de investir. Eu já percebi que você é o nosso videomaker oficial. Gosto bastante
da, dessa ideia de trabalhar em muitos lugares diferentes, mas isso me sobrecarrega muito. E é uma dificuldade que eu tenho de me desvencilhar e tem um buraco durante um dia, eu enfio um trabalho. Isso aí eu já... Matheus, eu sou professora particular de matemática. Nossa, é Eu isso. acho que dá para você me deslocar daqui para cá, pega uma nave espacial. É basicamente, não, dá sim. Aí depois eu fiquei, por que eu aceitei isso? Pelo amor de Deus, eu não tenho mais horário. É isso. Acabei de entrar agora. Eu tô entendendo você, relaxa. Exatamente. Peguei agora esse segundo semestre, julho, fechei ontem um e anteontem outro. Um era um projeto social ali perto da região portuária, que uma mulher no meio da pandemia começou a oferecer lanche para as crianças ali da região, que moram naquelas ocupações ali, e foi crescendo. Hoje em dia ela quer uma aula de música, uma bateria, e ela me chamou para dar aula para aquelas crianças ali em situação de rua, ou que moram nas ocupações. E aí ela falou, quinta-feira de 6 às 7. Aí eu falei, quinta-feira de 6 às 7? O que eu faço? Eu posso. Eu falei pra ela, eu posso. Vambora, semana que vem eu tô aqui. Aí ela, que bom, não sei o quê. Aí a outra, uma escola que eu fiz uma entrevista, uma escola bilíngue, 2 anos atrás, me ligou e falou, olha, preciso de você aqui, urgentemente, não sei o quê. Aí eu falei, cara, sem condições de dar aula em inglês. O meu inglês é inglês de amigos, que eu falo com a minha galera, que quando eu viajo eu uso. Fiz 4 anos de cultura inglesa. Mas, assim, não tenho estudei didática, pedagogia em inglês, sabe? Repertório de músicas infantis em inglês, não tenho, zero condições. Ela, não, mas não sei o quê, mas não. Vamos fazer uma entrevista com o dono, com o diretor da escola, e ele vai fazer a entrevista em inglês. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus. Fiz a entrevista em inglês e ele falou, vambora, é isso. Falei, então vambora, então eu posso. Vou sair de uma escola no meio da tarde, 4 horas da tarde, vou correr para outra para começar 4h30. E 30 minutos de Laranjeiras para Tijuca. Ai, meu Deus, vai dar tudo certo. Enfiei mais um horário. Aí tudo isso para falar que em um monte de horário, eu, no carnaval do ano passado, retrasado, eu fui assistir o Super Bacana na banca do André. Cara, eu entrei, eu fui sozinho. Foi um bloco que eu falei assim, eu quero ir. Chamei a galera do carnaval, mas era mais pro final, a galera que tinha saído comigo no carnaval. Gente, vamos todo mundo. Ah, não sei, tô cansado, já tô de ressaca. Amanhã trabalha lá. Falei, então eu vou sozinho, que lá eu conheci uma galera que era do Pimenta. Fui, fiquei apaixonado. Ouvi as músicas, eu cantei, eu chorei, eu vibrei, eu pulei, fiquei rouco. Enfim, me apaixonei. Falei, cara, vou ser fã desse bloco agora, daqui pra frente. Vou em todos os shows desse bloco, porque eu amei. Que vibe incrível, que repertório maravilhoso. Maravilhosamente bem. Eu terminei, continuei lá no seguinte, Pimenta, Gogô, Novo, nananã. Aí a Krika chegou pra mim e falou assim, preciso conversar com você. Aí eu falei assim, tá bom, vamos conversar. Aí teve um dia que ela me puxou no corredor assim, vem aqui. Então, a gente quer te chamar pra tocar com a gente no Super Bacana. Não me faça essa proposta, pelo amor de Deus. Aí ela, ai, por favor, a gente gosta muito da tua vibe, você é muito a nossa cara, não sei o quê. Também estamos precisando de uma demanda de mais uma pessoa, né? Porque a gente ficou meio desfalcado, que tiveram algumas saídas durante a pandemia, alguns afastamentos, questões também de saúde, né? Outros caminhos que a galera tomou, não sei o quê. A gente, cara, tá todo mundo com você na mente, tem que ser você, não sei o quê.
pensa Aí direitinho. Eu falei, você, Matheus, deixa eu querida, atrapalhar. já aceitei. Fala. Você olhou, abriu a agenda. Peraí, de que horário até que horário é o ensaio? Eu acho que cabe. Não, ela falou pra mim assim, nosso ensaio é segunda, de 7 às 10. Não, de 7 às 9, ou de 6 às 9, ou de 6 às 10. Ali no Leme, na minha casa. Tal. Cara, vai lá e tal. Falei, meu amor, já aceitei. Eu amei esse bloco. E minha segunda tá livre. Tá livre. A pessoa que acordou de manhã, deu aula de manhã, saiu do Leblon, foi pra Tijuca, almoçou no carro, no sinal, chegou, deu aula a tarde inteira, saiu 5h30 da tarde. Ao invés de ir pra casa e descansar, vou pro outro ensaio do outro bloco, porque eu tô com energia ainda. Aceitei, entrei no bloco e nunca mais saí. Continuo apaixonado, não vou continuar sem sair. E é isso. Aí depois fui parar pra pensar. Segunda, super bacana. Quarta, o Pimenta. Quinta-feira tinha os ensaios da OPAN, né? Um outro projeto que eu acolhi, mas para tocar panela de mão, né? Handpan. Tipo, um bagulho muito bizarro que iria acontecer na Felipe minha te vida. converteu pra handpan também. Felipe Resnick chegou para mim e falou, cara, é isso, não sei o que, queria te chamar. O que tu acha? Eu falei, vamos, gente, ensaia lá. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Online, de 8 da manhã às 10 da noite, 4 dias na semana? Enfim, é isso. Minha vida é essa loucura. Tá aqui o resultado, uma fenda que não, de jeito nenhum que eu tiro. Ai. Eu Vou tô beber cansada água. só de ouvir você falar. Eu tô aqui pensando, nunca mais falo que a minha rotina tá cansativa, gente. E ainda tinha o sábado lá Ainda da tinha o sábado. bateria, que eu consegui sair depois, né? Terminei o ciclo do carnaval. Quando acabou o carnaval, né? Apresentação final, aí eu anunciei oficialmente pra galera a minha saída. Porque eu precisava do sábado, né? Pelo menos, né? Um sábadozinho ali faz bem. Dá uma respirada. Cara, sexta-feira sair do trabalho e poder ir pro meu acarajé, comer uma acarajé e tomar o meu vinho, minha caipirinha, é tudo pra mim. Se eu quiser ir para um rolezão crazy total, é isso. Eu vou na sexta mesmo, porque eu trabalhei a semana inteira. Matheus, eu te entendo, eu te entendo. Mas olha só, o papo tá bom, a conversa tá boa. Mas eu espero que a Nath não tenha contado desse nosso momento agora, né? Ah, que bom, né? Porque eu sempre falo, é surpresa, não pode ficar contando, porque senão a pessoa não vai ter, tipo, sabe? Eu gosto da reação ao vivo. Mas relaxa que não é nada complicado. A sua rotina é mais complicada do que isso que a gente vai fazer agora. Relaxa. Olha Deu só, até Gabi, calor agora. se for complicado, quem vai sofrer as consequências sou eu, tá? Quarta-feira. Não, relaxa, Ai, tranquilo. que ótimo, que ótimo. Então, olha só, nós chegamos na nossa terapia de carnaval. Você vai fingir que está num divã virtual, vai respirar fundo e vai dizer pra gente o que o carnaval representa na tua vida. Vamos lá. Muito bom. Mas eu acho que é muito bom para mim, porque o carnaval, eu falei isso até naquela outra entrevista, ele me resgatou do limbo ali de artista. Amor, você é artista. Você precisa de palco. Você precisa fazer a sua arte sair e não só deixar com alguém os seus ensinamentos de professor, né? Eu tinha meio que deixado adormecer essa ideia do artístico, do Matheus, artista, estar no palco, encenar, tocar, se expressar, botar energia ali no instrumento. Porque a gente, enquanto professor, né, a gente está muito preocupado no que o aluno vai desenvolver, o que ele vai trazer ali de resultado. E quando você está tocando, inclusive, com o seu aluno, né, numa aula regular, numa aula de instrumento, você está ali no momento secundário, né? Você não vai
honestamente exibir seu virtuosismo, porque aquilo ali não é importante naquele momento, entendeu? E isso é muito bom para o músico, para o artista, sabe? Botar mesmo o que sente, o que está ali no instrumento, tanto pelo lado virtuosista, quanto para o lado, sabe, sentimental, de emoção, de energia, sabe? Então o carnaval, ele me puxou de volta para esse artista, porque era muito o Matheus professor, né? Eu, inclusive, antes do carnaval aparecer para mim, nesse momento de tocar, né? Porque eu sempre amei muito carnaval, sempre amei me fantasiar para curtir, né, os blocos, mas nunca para tocar. Então, quando eu cheguei para dar aula para bloco de carnaval e, consequentemente, tocar, fazer a arte no carnaval, né, se expressar no carnaval, que já era um lugar que eu gostava muito, cara, foi fantástico para mim, né? Me deu na cara. E eu voltei assim para esse lado artístico que eu tinha tanto esquecido como eu me apresentava somente como professor. Eu abandonei o meu rótulo de músico, de artista, né? Quando alguém perguntava qual é a sua profissão, eu falava professor. Eu não falava músico, ou então percussionista, ou instrumentista, ou artista. Falava professor. Que me leva para um lugar maravilhoso, óbvio, né? Da educação, do magistério, mas que me coloca num lugar, sabe, que não vai ser linkado ao artístico pelas outras pessoas, né, que me perguntam, e nem internamente para mim, né, que vai me ligar muito ao lado educacional e não do artístico. Então, o carnaval, enquanto músico do carnaval, foi assim muito bom para mim, que ele me fez renascer das cinzas, o artista Matheus, né? E aí o resultado disso, essas loucuras aí que vocês podem ver no carnaval, principalmente eu acho que no Super Bacana, onde eu não tenho a função de professor, né? Eu só sou músico, artista, só percussionista. Então, no Pimenta, eu ainda estou ali como na função de professor, mas também jogo muito ali desse meu lado artístico no que eu toco. Mas no Super Bacana, acho que ainda mais, porque eu tenho essa possibilidade de focar muito no instrumento, na técnica, no virtuosismo, na dinâmica, na emoção, no que a música tá passando, né? Ainda mais assim, nesses lugares. Então, carnaval foi uma adrenalina assim na veia artística. Excelente, Matheus, eu anoto a resposta, sabe? Vocês dão uma resposta na terapia, eu anoto, entendeu? Tenho meu caderninho, faço as minhas análises, depois eu te dou um retorno, fica tranquilo. Eu estou fazendo a comparação e depois eu te dou um retorno, mas excelente resposta. E agora, Matheus, para fechar o nosso bate-papo, tem um momento, né? Que é um momento que, assim, é um momento para você mandar beijo para geral. Né, que a gente resolveu colocar o nome desse quadro Beijo Sandy Júnior, né? Por causa, sabe de alguém, né? A gente não, você, Gabriela. Foi você. Tá. As duas. Tá, mas foi inspirado né, na paixão da Nath por Sandy Júnior, então você vai mandar beijo. Inclusive, eu preciso dizer, a gente aqui fez uma live, eu ia falar isso ontem, mas eu tava cheia de enxaqueca, eu fui pra oficina com enxaqueca. Com Sandy Júnior. Eu tava com a cabeça. Não, calma. A gente conheceu o Alan numa live que a gente fez aqui na pandemia sobre o bloco temático, que foi com o Matheus VK, um outro amigo da gente do Brega também, do Duduzão, o Felipe e o Matheus Xavier. E aí, no meio da discussão de bloco temático, eu sempre chamando a Sardinha pro Sandy Júnior, o Alan entrou aqui no negócio, como quem não quer nada, falando que tinha um arranjo do Sargento que era inspirado em Turo Turo. Gente, vocês tocaram um arranjo ontem, eu entendi tudo. O que começa no tecladinho, Turo, Turo, Turo. Aquilo ali, não me venham com a história que foi inspirada no... Esqueci o nome dele, na live tem. Vão me matar de eu ter esquecido. Não, gente, foi inspirado em Sandy Júnior, nem que seja inconsciente. Improvável, podemos dizer.
podemos até dizer que talvez Beatles se inspiraram neles, né? Não, Assim, calma. indiretamente, né? É só porque não teve idade, mas se tivesse, teria se inspirado, entendeu? Foi só uma... Não, então, isso que eu tô falando, sem se conhecer, várias Uma coisa gerações à de frente. tempo, Olha, eu trago Isso. dados sobre isso. A novela da Sandy, A Estrela Guia, foi a primeira vez que a Yoko autorizou a traduzir em Imagine, que foi com Paulo Ricardo, que aí já tem um quê de fogo e paixão, cantando Imagine em português, olha. Isso aí já é totalmente Olha, fogo e paixão. essa versão eu não conheço, vou procurar saber. Você não tá perdendo muito, não. Mas tá lá. Ela existe. Corta essa parte. Bom, olha só, então vamos para o nosso momento final, Matheus, que é o nosso momento beijo, Sandy Júnior. Você manda beijo para quem você quiser e aproveita, já faz o teu momento jabá, entendeu? Aproveita, faz seu jabá, divulga as redes sociais, não é para divulgar todos os projetos que você participa, senão a gente vai ficar aqui uma meia hora, mas faz aquela selecionada, entendeu? O que você acha interessante, tudo, entendeu? E obrigada pelo papo, a gente adorou. Poxa, que legal, que legal. Esse momento do beijo, ele é especial e preocupante, né? Imagina, você esquece de um beijo, ele é inesquecível. Ai, Tem que ter o beijo mas do Guilherme, que eu virei muito fã do tem que Guilherme. ter um beijo pro Guilherme. Então, primeiro beijo vai ser pro Guilherme e para todas as minhas crianças. Que hoje em dia, semanalmente, eu devo atender umas 600 crianças, eu acho. Pensando em juntar todos esses projetos, assim, acho que umas 600 crianças eu atendo semanalmente. Então, 600 beijos para minhas 600 crianças. Quero mandar um beijo também muito grande para as pessoas que me fizeram professor hoje em dia, né? O Rodrigo Belchior, um grande mestre, o Lucas Ciavata, o mestre Mangueirinha, Diego Daflon, professores Leandro Braga, que, né, é um deus da música, pessoas que acreditaram e depositaram na minha vida, na minha história do aprendizado da música, muito dessa vontade de lecionar, de passar para o outro. Quero mandar um beijo também para minha família, para minha mãe de santo, que está agora passando por uma grande turbulência na nova etapa da vida dela, administrando uma casa gigantesca. Quero mandar um beijo para todas as minhas escolas, para os meus projetos sociais, para os meus blocos de carnaval do coração, para o Pipoca, que também está no meu coração, para o Pimenta, para o Super Bacana. E momento jabá. Cara, acho que eu nem tenho um momento muito jabá para fazer, porque os meus lugares de trabalho são esses aí. E minha rede social, meu Instagram é mateus.perk, que é a única rede social que eu utilizo como uma rede ampla, né, aberta. Facebook eu tenho lá, Matheus Fonseca, mas quase não abro mais. Twitter Mas também não também ia dar não. tempo, né? De mais um, Pois é. assim. Só Instagram e tá ótimo. Mateus.perc, de percussão. P-E-R-C. E é isso. Queria agradecer também. Um beijo para vocês três. Muito obrigado por terem me chamado para cá. Me diverti bastante. Relembrei várias coisas aqui legais. Também é muito bom, né? Fazer essa recapitulação da nossa vida e também voltar a dar importância, né, para esses pedacinhos da gente, essas pontas que não ficaram soltas, mas que estão ali, que a gente às vezes também esquece. Matheus, galera, eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que rolou um arrependimento de alguém aqui que fez a aula experimental, mas acabou não ficando porque tá nesse coração dividido aí do repique do trompete, com essa notícia do desfile de São Paulo, hein? Não sei, assim, Gabi, você sentiu uma coisa assim, um leve arrependimento? É que vocês não veem, né? Aqui é só o áudio, tudo. Ele deu uma coçadinha na cabeça e ficou pensando, acho que me dei mal, né? Não, Miguel, conta aí. Coçadinha na cabeça não, escorreu até uma lágrima aqui quando eu fiquei sabendo. Perdi essa, dei mole.
Agora é só ano que vem, Miguel. Agora não dá mais, entendeu? Já se programa para ano que vem com esse foco, entendeu? É importante arranjar um foco para tocar, entendeu? Na Nath é esse, né, Nath? Que isso, Gabi? O que as pessoas vão pensar de mim que meu foco é álcool? Não é assim, gente. Calma, eu fiz um discurso todo no início do episódio, que eu sou uma futura percussionista, que estou estudando, aí vem Gabriela e acaba comigo. Não, tá bom, gente. Não, é um dos focos, é uma pessoa multifocal, né, não, Nath? Então, um dos focos, um dos incentivos para você tocar é esse, né? Mas são vários, né, gente? Poxa, ela quer ser uma pessoa, ela quer se apresentar como percussionista, né? Não como aprendiz, como ela tá no momento. Eu quero poder falar assim, me chamem para as gigs. Meu sonho é falar para me chamarem para as gigs. Gente, olha só, antes de terminar esse episódio, eu quero dar um recado, um anúncio, entendeu? Sobre o episódio da semana que vem. Que rufem os tambores, gente, que vocês não estão entendendo. Se caiu um dilúvio no Rio de Janeiro, vocês agora vão saber o porquê. Pois é, gente, semana que vem vai ter a pré-estreia do... Ai, meu Deus. Você ficou até emocionada, amiga. Que Fiquei. Você ficou atenta. Na semana que vem vai ter a pré-estreia do Doc do Pipoca, gente, né? Pro pessoal do bloco. E vocês vão conferir semana que vem, né? Tem a pré-estreia, mas quinta-feira que vem não vai ter episódio, mas vocês vão conferir lá no nosso canal do YouTube, gente. Aproveita, se não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações para não perder nosso conteúdo. E assim que sair o Doc, vocês já acompanharem, gente. Então, olha só. E aproveita e sigam as nossas outras redes sociais, gente. Instagram, TikTok, que de vez em quando a gente aparece lá, até tá fazendo umas dancinhas de vez em quando, entendeu? Umas dancinhas assim, dentro do carnaval, entendeu? Então sigam a gente lá no TikTok, sigam a gente no Twitter, que virou lá aquele letra X lá, de Xuxa, enfim. Sigam a gente lá em todos os lugares e a gente se vê daqui a 2 semanas com um episódio novo, beleza, gente? Gente, ela tá muito jabazeira, eu não tô conseguindo nem acompanhar esse jabás da Gabi, mas é isso, semana que vem a gente não está de volta, mas tem pipoca, gente, lançamento mais bombástico do que Barbie, entendeu? Vai ser esse doc do Pipoca, então semana que vem vocês vão conferir o doc do Pipoca e na outra a gente tá de volta com uma entrevista, beijo! Então é isso, né? Então quinta-feira que vem é o doc do Pipoca passando aí, sendo lançado, eu não tava no desfile, mas tô ansioso pra ver aí como é que ficou, hein? É isso, galera, beijo! Valeu, gente. Até daqui a 2 semanas e até semana que vem com Pipoca. Beijo!